Estamos ainda com a nossa matéria de hermenêutica, uma das principais no ramo da exegese, no caso, página de número 38. A principal influência de Cristo na interpretação dos evangelistas foi a desconstrução da ideia de um Messias que tinha uma missão em um plano meramente terreno. E nesse ponto aqui da nossa matéria, é de suma importância isto, declarações de Jesus nos evangelhos tais como: Reino de Deus está dentro de vós. Filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus dando a ideia que de fato ele vinha para entregar sua vida, que seria crucificado. Então todas essas declarações, essas colocações que o mestre fez nos seus dias, claro que foi de encontro à expectativa messiânica e à maneira com que os ditos eruditos da época interpretavam a questão da vinda, do aparecimento do Messias, totalmente diferente daquilo que Jesus interpretou a colocação na postura de si próprio. Então, nesse caso, evidentemente que há essa disparidade de uma correta interpretação que Jesus fazia das Escrituras, atrelando a sua pessoa e a expectativa que as pessoas dos seus dias, principalmente os eruditos, tinham de como seria o Messias. Ou seja, eles estavam completamente errados na sua interpretação. E analisando isso, gente, é muito importante ver que uma correta interpretação, ela pode gerar, digamos assim, uma grande ferramenta contra erros, digamos, grandes, imensos acerca da má interpretação da Escritura. Veio para que os seus o rejeitam. Esse é o texto de João, capítulo 1, mostrando com isso que até à luz das Escrituras, a má interpretação os leva até, inclusive, a rejeitarem o Cristo verdadeiro. Apesar de compreenderem o Mestre como o prometido de Israel, eles criam totalmente na natureza divina de Cristo. Basta vermos as palavras de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, os discípulos no caso. Então os discípulos tinham plena convicção de que a encarnação de Cristo inaugurava um novo tempo na história, embora não houvesse uma descontinuidade do período veterotestamentário para a nova aliança. Ao contrário, Deus Pai havia anunciado no Velho Testamento e concretizado no Novo Testamento por meio do seu Filho Jesus. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 até o 3, atesta o que eu frisei para vocês. Uma observação importante concernente à interpretação do Antigo Testamento por parte dos apóstolos é que eles tinham uma sensibilidade espiritual para ler os fatos e associá-los às profecias do Antigo Testamento. Um exemplo foi o episódio do dia do Pentecostes, no caso. O Espírito Santo ele desce sobre os que estavam presentes no cenáculo e falavam em outras línguas, enquanto algumas pessoas que assistiam insinuaram que aqueles cristãos estavam todos embriagados. Pedro, fato histórico, está lá registrado Atos 2, ele toma a palavra e mostrou que aquele acontecimento era o cumprimento do que tinha sido dito pelo profeta Joel. Então Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32, é o cumprimento de Atos, capítulo 2, versículo 16 até o de número 21. Apenas um frisado aqui acerca das línguas que foram faladas no dia do Pentecostes. Nós encontramos ali que as línguas, isso aqui é importante, elas não eram glossolalia, línguas eram xenolalia. Quando eu falo aqui xenolalia, eram línguas idiomáticas, línguas das nações que ali estavam festejando a festa de Pentecostes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que os que falavam não entendiam o que diziam, porque aquele idioma, eles nunca estudaram aquele idioma. E aquele idioma que eles falaram apenas aconteceu porque o Espírito Santo encheu a cada um. E todos aqueles que falavam aquelas línguas que eles nunca haviam estudado,
mediante a impulsão do Espírito Santo que estava dentro deles. Então as línguas, para quem falava, elas não eram entendíveis. Para quem ouvia, eram entendíveis. Tanto é que a controvérsia é o seguinte: esses homens não são galileus? Então como que a gente vê eles falarem na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Então essa foi a argumentação, a inquirição no dia de Pentecostes. Mas a questão não é esta, a questão é a seguinte: é que Pedro, quando prega no dia de Pentecostes, aquele sermão que o resultado é extraordinário, milhares aceitam Jesus, o que Pedro está fazendo? Uma interpretação de uma passagem do Antigo Testamento, muito conhecida dos judeus, o profeta Joel, que havia falado isso no Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: olha pessoal, aquilo que o Joel falou há 600 anos atrás é exatamente o que está acontecendo agora. Então a interpretação correta do Pedro, a sensibilidade que ele teve de entender que aquele acontecimento de Atos é o acontecimento da promessa profética de Joel, é uma regra, digamos, que ele usa para entender que aquele texto, hermeneuticamente falando, é aplicável ao acontecimento em que ele estava vivenciando e participando, evidentemente. Na página 39, Paulo e o Antigo Testamento. Quando falamos da interpretação dos apóstolos, das escrituras do Antigo Testamento, uma figura que se destaca é a figura de Paulo, evidentemente. Este, diferente dos demais, ele tinha profundo conhecimento da teologia judaica, era fariseu, tinha estudado aos pés de Gamaliel, um rabino da escola de Hilel. Observe, Hilel era mestre de Gamaliel, Gamaliel seu discípulo, e Paulo se tornou discípulo de Gamaliel, que foi de Hilel. E a expressão crescer aos pés ou criado aos pés quer dizer o seguinte: eu estou preparando alguém para ocupar o meu lugar. Então todo o ensinamento que o mestre dá para o aluno, que o rabi dá para o talmidim, ele quer dizer o seguinte: eu estou te preparando, eu estou te ensinando, porque um dia você vai ocupar o lugar que eu estou aqui. Ou seja, o Paulo, nada mais, nada menos, gente, ele estava sendo preparado para ocupar o lugar de Gamaliel, um dos homens mais sábios dos seus dias. E Paulo era esse sucessor natural de Gamaliel. E o que é que eles ensinavam? Além de tantas outras coisas do campo da filosofia também, ensinavam o quê? Teologia judaica. Vou chamar agora de teologia judaica, tudo aquilo que é do Antigo Testamento. Então Paulo era versado e estava sendo preparado para isso. Agora imagine Paulo se convertendo ao Evangelho de Cristo, recebendo Jesus na fatídica ida na estrada de Damasco para perseguir cristãos. Ele junta a sua sabedoria dos longos anos de judaísmo, digamos, e coloca como chave hermenêutica daquilo que ele tinha aprendido o próprio Cristo. Então, me permita o termo aqui, Paulo se tornou um apologeta imbatível das causas do Mestre. Então, queridos, a chamada de Paulo foi especialmente singular. Enquanto os 12 apóstolos estavam confinados às fronteiras da Palestina, inicialmente fazendo do cristianismo uma espécie de continuidade do judaísmo, Paulo foi chamado aos gentios, às nações, povos que viviam além das fronteiras de Israel. A vocação de Paulo teve repercussão no seu modo de interpretar as Escrituras. Ele não viu apenas o Cristo como o Messias prometido no Antigo Testamento, mas também compreendeu o caráter universal da salvação. Então, digamos, amados, quem desenvolve toda a soteriologia bíblica no Novo Testamento de maneira epistolar, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo. Sensibilidade, a compreensão e uma regra, digamos, hermenêutica muito bem definida, digamos, de um homem sábio das letras do Antigo Testamento. Ele tinha autoridade para dizer o que ele dizia, né? Então, na interpretação do apóstolo dos gentios, a promessa de Deus feita a Abraão, Gênesis 12, não compreendia apenas os israelitas, mas incluía todos aqueles que crescem, Romanos 4:17. Então, segundo Paulo, a grande revelação da nova aliança era a igreja que não passou
a existir de maneira acidental, mas estava nos planos eternos de Deus. E Paulo coloca isso muito bem na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo de número 11. Queridos, se não fosse o apóstolo Paulo, com toda a sua capacidade hermenêutica e exegética, eu posso afirmar aqui, sem estar ferindo nenhum princípio, o cristianismo ele seria apenas uma sequência do judaísmo, apenas isso. Eu acho que até hoje, se não fosse Paulo, ia ter muito crente que estaria guardando o sábado, por exemplo. Teria muito crente que participaria do rito da circuncisão. Teria muito crente que teria regras, digamos, que são meramente arcaicas no âmbito do judaísmo, que hoje não se aplica mais, por causa da roupagem nova que a graça em Cristo trouxe para nós. E se tem uma pessoa que compreendeu essa nova roupagem, sem dúvida alguma, é o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo de Tarso. Página 39 ainda, a Epístola aos Hebreus e o Antigo Testamento. Isso aqui é importante. Então, dentre os livros do Novo Testamento, certamente nenhum faz alusão ao Antigo Testamento, como a Epístola aos Hebreus. Antigo Testamento, todo, aliás, a Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus. Não se sabe ao certo quem escreveu, lógico. No entanto, o seu conteúdo concentrou-se em interpretar os ritos judaicos, as partes móveis do tabernáculo, o sacerdócio levítico, que representavam a velha aliança como figuras que tipificavam a nova aliança. Tanto é que a temática central da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo com relação a todos os ritos e alguns personagens citados na carta aos Hebreus e citados evidentemente no Antigo Testamento. Esse escritor, o tema até, carta aos Hebreus, os judeus da dispersão, ele coloca Cristo acima de tudo, superioridade de Cristo, maior que Moisés, maior que anjos, maior que o sacerdócio araônico e assim por diante. Então, para isso, o que o escritor fez aos Hebreus? Citar puramente o Antigo Testamento e colocar Jesus em cima de tudo. É basicamente isso que ele fez. Então, para o escritor aos Hebreus, a mensagem do Antigo Testamento apontava para uma realidade maior e mais sublime, que no caso era Cristo, aquilo que eu já estou falando. Ele destaca interpretações não devidamente compreendidas até então. Um exemplo é a figura de Melquisedeque, um personagem mencionado em Gênesis, capítulo 14. Então, segundo Hebreus, o sacerdócio de Cristo não era segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 6. Aqui, sem se aprofundar muito, em uma frase apenas. Se o sacerdócio de Cristo fosse segundo a ordem de Arão, seria apenas atinente à terra. Como o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque, é como se a carta aos Hebreus, capítulo 7, estivesse dizendo: o sacerdócio de Cristo é divino. O sacerdócio de Cristo não é da terra, é do céu. Aproveitando o ensejo, quando João vê Jesus ali no Apocalipse, na forma como que ele é, cabelo branco como a neve, e olho como chama de fogo, voz como de muitas águas, pé de bronze polido, e o que é importante, cinto de ouro no peito. Esse cinto de ouro no peito, gente, é o peitoral do sacerdote. São as pedras que são colocadas no peitoral do sacerdote. Então, João, no Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, ali, toda a sequência, as cartas ali e tal. Mas quando apresenta Jesus, capítulo 1, ele está dizendo o seguinte: Jesus é sacerdote nos céus. De qual ordem? Araônica? Não. Ele é da ordem de Melquisedeque. E o que é importante, a carta aos Hebreus coloca Jesus acima do sacerdócio de Melquisedeque. Na página 40 tem as controvérsias sobre a interpretação do Antigo Testamento pelos apóstolos, algumas controvérsias que levantaram, nem vou citar elas, e a questão para reflexão da página 41. A citação de passagens bíblicas do Antigo Testamento no Novo Testamento por parte de Jesus e dos apóstolos reafirma a inspiração plena dos textos sagrados e a revelação progressiva do plano redentor de Deus para salvar a humanidade. Com base nessa afirmação,
como as referências do Antigo Testamento, no Novo Testamento, podem ser utilizadas em defesa da fé cristã. E claro que dá para ser utilizada, e muito ainda, é um desafio para a gente vasculhar esta questão.